São objetivos da descrição macroscópica das rochas metamórficas: determinar, a partir da análise dos minerais, a textura, a estrutura e qual a rocha original, ou seja, o protólito, qual o seu ambiente gerador e quais os processos geológicos envolvidos em sua origem e transformação, hierarquizando-os no tempo e no espaço para correlações locais e regionais. A imagem mostra as diferentes etapas do ciclo das rochas. Através dela, as rochas sedimentares e ígneas, com o aumento nas condições de pressão e temperatura, se metamorfizam. As rochas metamórficas se modificam, produzindo novas assembleias minerais mais estáveis nas novas condições vigentes, através do aumento do grau metamórfico. E o processo de recristalização metamórfica é denominado de blastese. E esse processo tem como resultado a formação dos blastos. Dessa forma, para distinguir das texturas magmáticas, o termo referente à textura metamórfica leva o sufixo blástica. Portanto, as principais texturas associadas com a blastese metamórfica são as seguintes. A primeira delas é a textura glanoblástica, que corresponde a uma textura onde o arranjo dos minerais se dão na forma de cristais, que tendem a ser equidimensionais, como mostrando na figura, apresentando uma estrutura maciça e uma textura em mosaico ou poligonal. Um exemplo típico desse tipo de estrutura ocorre nos quartzitos, como mostrado nas imagens, os grãos de quartzo com textura em mosaico ou poligonal. O segundo tipo de estrutura são as lepidoblásticas, que são definidas por minerais lamelares, como as micas, e as cloritas, dispondo de forma subparalela. A figura mostra uma textura lepidoblástica e porfiroblástica em granada biotita xisto. Já nas texturas nematoblásticas, os minerais que definem essa textura apresentam um hábito alongado, prismático ou acicular, como ocorre nos anfibólios, a silimanita, etc. E se dispõe subparalelos. De um modo geral, ele se relaciona ao crescimento unidirecional dirigido desses minerais. A imagem mostra o aspecto de uma textura nematoblástica em um ortofibolito. Já as texturas porfiroblásticas ocorrem quando uma ou mais espécies cristalinas tendem a se desenvolver por crescimento metamórfico com dimensões significativamente maiores do que as da matriz. A imagem mostra uma textura porfiroblástica desenvolvida pelo crescimento metamórfico das granadas em um xisto. Já a textura cataclástica é resultado do comportamento rúptil ou quebradiço dos minerais ao metamorfismo dinâmico. A rocha muitas vezes apresenta pouca orientação, geralmente são formados por grãos subangulosos a angulosos, geralmente resultante do metamorfismo associado à movimentação de falhas geológicas. Já a textura melonítica é uma textura em rocha fortemente triturada que apresenta significativamente minerais com comportamento ductiloplástico, orientando-se em linhas ou planos. Geralmente, alguns porfiroblastos apresentam bastante rotacionados. Assim como a classificação das rochas metamórficas, devemos subdividir as rochas em seus protólitos, aqueles de protólito ígneo ou ortoderivados. Por exemplo, se as rochas forem ácidas ou intermediárias, como granitos, granodioritos, dioritos e tonalitos, o correspondente metamórfico é o metagranito, metagranodiorito, metadiorito e o metatonalito. Com o aumento do grau metamórfico, essas rochas irão apresentar uma estrutura gneissia representada por um ortogneiss. O prefixo orto dá a ideia de que o protólito é ígneo. E o nome resultante será, no caso do granito, um granito gneiss. Já se for um granodiorito, o nome resultante será um granodiorito gneiss. No caso de um diorito, diorito gneiss. E um tonalito, tonalito gneiss. Em síntese, esses exemplos estão associados ao aumento do grau metamórfico. Como exemplo, temos uma rocha que apresenta um bandamento gnéisico representado por bandas félsicas de composição quartzo-feldspática e textura granoblástica e bandas máficas com textura lepidoblástica a granolepidoblástica. Para sua identificação do seu protólito ígneo, deve-se estimar a moda dos minerais presentes e utilizar o diagrama de Stuyvesant, o clássico diagrama QAP para as rochas plutônicas ou vulcânicas. Vamos supor uma rocha, como mostrado na figura, que apresenta uma mineralogia composta de 10% de biotita, 30% de quartzo, 35% de feldspato potássico e 25% de plagioclásio.
Retirando os minerais máficos e realizando a normalização dos elementos constituintes do diagrama, ou seja, quartzo, feldspato e plagioclásio, temos que a rocha compreende um cianogranito. A rocha resultante irá produzir um bandeamento representado por faixas félsicas quartzo-feldspáticas e bandas máficas representadas por minerais com biotita, cuja rocha resultante será denominada de granito gneiss. Em um segundo exemplo, temos como mineralogia 25% de biotita, 5% de quartzo, 70% de plagioclásio, representado por um quartzo diorito, cujo correspondente metamórfico será um diorito gneiss, que também poderá ser classificado de acordo com sua posição no diagrama QAP. Já quando as rochas forem básicas, como basaltos e os gabros, correspondentes metamórficos serão o metabasalto e o metagabro, respectivamente, que com o aumento do grau metamórfico produz um ortoanfibolito. O basalto e gabro está posicionado no diagrama QAP, exemplificado pela moda de 15% de ortoproxênio, 5% de olivina e 80% de plagioclásio, representado como uma rocha plutônica, como um gabro, cujo correspondente metamórfico será um anfibolito. Essas rochas tendem a formar anfibolitos não foliados, fracamente foliado, com textura nematoblástica, resultado da orientação preferencial de minerais alongados ou prismáticos, como os piroxênios. Essa rocha também pode ser representada pelo diagrama piroxênio, olivina e plagioclásio, cujo posicionamento indica que essa rocha corresponde a um gabro. Por fim, temos as rochas metamórficas de protólito sedimentar, cujos exemplos temos arenito, calcários, marga, que corresponde a um calcário impuro com 35 a 60% de argila, as grauwacas, que correspondem aos arenídeos impuros, e os conglomerados. Essas rochas apresentam como correspondente metamórfico o metarenito, e com o aumento do grau metamórfico se transforma num quartzito. Já para os calcários metamorfizados, dá-se o nome de metacalcário, cujo correspondente metamórfico seria o mármore. Essas rochas apresentam uma estrutura não foliada e uma textura granoblástica, cuja paragênese para o quartzito está relacionada à presença de quartzo e para o mármore a presença de calcita. Já as margas metamorfizadas resultam nas metamargas. O aumento metamórfico desenvolve um paranfibolito. E as metas grauwacas, com aumento do grau metamórfico, produz um quartzito impuro que apresenta uma estrutura xistosa. Já os conglomerados metamorfizados dá origem a um metaconglomerado, cuja foliação vai depender da quantidade de matriz presente nessas rochas, podendo produzir uma textura granulolepidoblástica, cuja paragênese para as margas apresentando calcita, clorita, muscovita, talco e biotita. Já as grauwacas podem apresentar quartzo, clorita, muscovita, talco e biotita. E todas essas estruturas estão relacionadas ao aumento do grau metamórfico nesse sentido. Em geral, as faces metamórficas serão inferidas a partir do grau de recristalização dos minerais. E para as rochas impuras, como as margas e as grauwacas, irá depender da presença de minerais índices, resultado da evolução do metamorfismo da matriz pelítica. Por fim, um arenito, quando metamorfizado, irá resultar em um quartzito com textura granoblástica. Já um calcário oolítico dará origem a um mármore também com textura granoblástica. Enquanto que uma marga, ou seja, um calcário impuro, dará origem em uma rocha metamórfica xistosa com textura lepidoblástica e porfiroblástica, resultando em um paranfibolito.